você tá perdendo tempo. Você já tentou começar a ler um livro, mas mesmo querendo muito, você não conseguiu passar nem das primeiras páginas? Você compra um livro novo, todo empolgado, imaginando que as histórias incríveis e tudo que você pode aprender, mas aí, depois de alguns dias, o livro fica lá, largado na estante, enquanto você volta a rolar no feed do Instagram. Ou vê mais uma série. Bom, isso acontece com muita gente, porque geralmente as pessoas acham que leitura não é pra elas, ou que é muito chato. E a gente sabe que a leitura é importante, mas quando realmente chega a hora de pegar o livro e ler, acaba batendo aquela preguiça, e o livro acaba virando só mais um objeto decorativo do quarto. O problema é que quando você não lê, você perde muitas oportunidades de crescer, de aprender algo novo ou até se divertir com algo diferente. E claro, muita gente tenta resolver isso fazendo o quê? Comprando mais livros, achando que algum daqueles livros ali é o tal, que é o que você vai ler até o final. Mas se você já tentou, você sabe que não é assim que funciona. Você pode até começar com vontade, mas no fim acaba no mesmo lugar. Às vezes é chato ouvir as pessoas falando que os livros são tão incríveis, enquanto você fica com aquela sensação de culpado, pensando que nunca vai gostar de ler de verdade. E isso só aumenta o desânimo. Mas e se o problema não fosse você, mas sim na forma como você está tentando começar a ler? Se você é novo aqui, seja bem-vindo, eu me chamo Eduardo Valcher e eu vou te mostrar como você pode começar a ler de verdade. Mesmo que você ache que não goste, você vai transformar isso em um hábito que você realmente gosta de fazer. Antes da gente falar de como começar a ler de verdade, você precisa entender o porquê que você sente essa dificuldade. Muitas vezes a leitura é vista como uma tarefa muito pesada, principalmente se em alguma fase da sua vida a leitura foi associada a alguma coisa negativa. Talvez alguma leitura que te obrigaram a fazer na escola, ou talvez algum livro que você tenha tentado ler, mas era difícil demais. Então vamos pensar junto. Você já parou para pensar realmente no porquê você não consegue gostar de ler? Pode ser porque você só não tenha encontrado o tipo de leitura que te agrada, ou talvez você esteja associando a leitura com alguma obrigação. Quantas vezes você já tentou ler porque achava que deveria ler e não porque queria? Isso acaba criando um ciclo negativo, onde cada tentativa de ler acaba reforçando que isso é uma tarefa chata. E claro, um dos motivos também pode ser o tempo. Como o ritmo do dia a dia acaba sendo acelerado, às vezes parece que não sobrou um tempinho para você sentar e pegar um livro para ler. E sim, muitas pessoas sentem a mesma coisa, mas já tem estudos que comprovam que na verdade isso é um problema de prioridade e não de falta de tempo. Até porque se você priorizasse, você ia saber dos benefícios. Já tem estudos até que provam que a leitura, mesmo que você leia só 6 minutos por dia, ela diminui 68% do seu estresse. Então, com certeza, a leitura acaba sendo uma ferramenta muito boa para você incluir no seu dia. E claro, se isso não bastasse, tem livros que são bem difíceis de ler mesmo. Às vezes, a sua primeira leitura tenha sido uma experiência parecida com isso, e você acha que todos os livros são assim, mas não são. Talvez isso que tenha criado um bloqueio na hora da leitura. Então já para um pouquinho para você pensar no motivo de você não gostar de ler, para que você continue esse vídeo com a mente aberta, entendendo que muitas vezes você só tenha tido uma impressão errada da leitura. Bom, entender os motivos é só o primeiro passo, mas agora é importante você olhar pra frente e pensar na sua identidade de leitor. Talvez você realmente só não se veja como uma pessoa que gosta de ler, mas você tem que pensar que a leitura não é só uma obrigação. A ideia de você se identificar como um leitor pode até parecer algo distante, mas pensa em algumas outras áreas da sua vida que você acabou experimentando fazer uma coisa nova e acabou gostando. É que nem aquela história de alguém que não gostava de academia, acabou começando a treinar e agora não vive sem ir pra academia. A leitura é muito mais do que só um hobby pra quem gosta de ler. Cada livro que você pega tem uma história, uma experiência, algo para você aprender. Você pode escolher diversas áreas. Você pode se desenvolver financeiramente, pegando livros de finanças. Se você gosta de romance, um livro de romance pode te agradar muito mais. Muitas vezes a leitura acaba servindo como complemento para alguma coisa, ou até como uma fonte principal de conhecimento. Então, às vezes, você pode assistir 20 podcasts ou 70 vídeos no YouTube, mas você não vai ter todo o conteúdo que tem em um livro só. E claro, você pode aceitar que você não é um leitor, mas isso não significa que você não possa virar um. Quando você enxerga a leitura como uma forma de se desenvolver, acaba deixando de ser só mais um passatempo. Você vai estar aberto a dar novos passos para cima da leitura. E a ideia aqui não é transformar você numa pessoa que lê 10 livros por dia, mas sim você entender que a leitura é sim importante, e não só por hobby, e que você pode tirar bons frutos de cada livro.
Bom, agora que você entendeu que a leitura pode ter mais benefícios, é hora de você lembrar que não existe só uma forma de ler. Não é só com livros físicos que você faz isso. A gente vive numa era digital, então isso é uma vantagem incrível para quem ainda não se acostumou a ler. Você já parou para pensar que talvez você goste mais de um audiobook do que um livro? Muitas pessoas, em vez de ler o livro, escutam o audiobook. Assim até você pode fazer outras atividades enquanto faz isso, como dirigir, ir para academia, trabalhar, enquanto você está praticamente lendo um livro por áudio. E claro, além dos audiobooks, também tem os e-books, que é uma forma digital do livro. Você pode ler no seu celular, no seu computador, aonde você estiver. Se estiver no metrô indo para qualquer outro lugar, é só você ligar o celular, abrir um e-book e começar a ler. Talvez você só não tenha experimentado nenhuma dessas outras formas ainda. Provavelmente uma dessas vai te agradar mais do que o normal. É só você pensar que o seu objetivo é você consumir o conhecimento dentro do livro, não importa a forma. E claro, como também tem tipos de livros, como tem livros que são mais desenhos do que coisas escritas, que algumas pessoas acham que é livro de criança, mas não. Você pode tentar ler mangá ou qualquer outro tipo de livro que tem esse tipo de coisa. O segredo é você sentar e tentar experimentar diferentes formas de você ler um livro, tanto por áudio, ou pelo e-book, ou por um livro físico. Então, você parar para ler, você não vai ficar sentado lendo um livro por horas. Não precisa ser algo tediante. É importante você encontrar um formato que acabe te agradando. Mas ainda tem algo que é fundamental dentro da leitura e que muitos acabam falhando nisso, que é não escolher o gênero certo para você. Não adianta você tentar ler algo que acaba não despertando interesse. Então isso é um ponto muito importante. Muitas pessoas acham que não gostam de ler, mas na verdade só experimentaram um gênero errado. Se você gosta de ver filmes de ação, por exemplo, então vai atrás de algum livro de ação e aventura. Se você gosta de romance, compre um livro de romance. Se você quer focar só no seu desenvolvimento, então compra livros de desenvolvimento pessoal. Muitas vezes você acabou pegando um livro emprestado de alguém sobre um gênero que às vezes você nem se interessa e acabou achando que a leitura é um total tédio. Mas isso porque você pegou um gênero que não te interessa. A ideia é você pegar algum livro que acabe te prendendo e não ir pela moda dos outros. Se muita gente falar que um livro é famoso ou que um livro é incrível e você pegar, você pode acabar não gostando, e isso é normal. Ele só não tá dentro do gênero que você gosta. Então um truque simples é você testar os diferentes gêneros de livros. Teste até você achar algum que te interesse, algo que te prenda. E uma coisa importante é não vá pela opinião de todo mundo. Às vezes você vai entrar, sei lá, na Amazon e você vai ver a avaliação de pessoas falando mal do livro, aí quando você compra, você gosta do livro. Então não vai pela opinião dos outros. Claro, uma boa avaliação é importante, mas não use isso como algo máximo. Todo livro você pode acabar tirando algo de positivo, nem que seja um pouco. Então agora que você está mais aberto a formatos e gêneros de livros, vamos falar sobre algumas coisas mais práticas, para que você consiga incluir isso como um novo hábito para você. Até porque muitas pessoas acabam desistindo da leitura porque não conseguem criar o hábito de uma forma consistente. E um dos segredos disso é você ter um horário e um local específico para ler, além de começar com metas pequenas. É só você pensar no seguinte: pensa que você está começando a fazer exercício, mas você não quer transformar isso numa rotina. A mesma coisa funciona com os livros. Se você não dedicar um tempo, um local para isso, você vai desistir logo. Quantas vezes você já deve ter tentado ler em algum lugar com muito barulho ou todo bagunçado? Isso vai afetar você e vai deixar a leitura ainda mais difícil. E além disso, as pessoas acham que a expectativa é você ler muitas páginas por dia para você se considerar um leitor, mas isso é totalmente mentira. A verdade é que qualquer progresso conta. E começar pequeno é muito importante para você criar qualquer tipo de hábito. Então, ao invés de você querer terminar um livro num dia, que tal você só separar isso em sessões curtas? E você pode começar com um livro fácil. Começa com um livro pequeno, lê só uma página por dia, 2. O importante é você começar e ir melhorando com o tempo. Outra questão é o espaço que você lê. Se você tenta ler num ambiente onde tem muita bagunça, muito barulho, ou que a TV tá ligada, tudo isso vai servir como distração e vai acabar te impedindo de você conseguir ler. Às vezes até a postura que você tá lendo acaba te afetando. Então vai atrás de ler com uma postura boa, algo que seja confortável para você. Então outro fator que é importante você saber é que muitas vezes o motivo de você não gostar de ler é que você acaba não batendo as metas que você coloca. Se você coloca metas muito alto. Então tenta ser realista. Não coloque metas como ler 2 horas por dia, ou ler 20, 50, 100 páginas por dia. Isso é absurdo. Você começa com pouco. Diga pra si mesmo: hoje eu vou ler 2 páginas desse livro. E tá bom, se você conseguiu ler as 2 páginas, perfeito. Amanhã, se você achou que essas 2 páginas foram fácil, você coloca como 3 páginas ou 4 e vai aumentando com o tempo, conforme você for se sentindo confortável. Então, comece devagar. Defina um horário fixo que você vai fazer isso. Pode ser depois do almoço ou antes de dormir. Eu até aconselho antes de dormir porque às vezes dá sono. Escolhe um lugar confortável e sem distrações na volta. Não precisa ser um lugar perfeito, mas sendo confortável para você, tá bom.
E começa com metas pequenas, como ler 10 minutos por dia, ou 5 páginas por dia ou menos. É importante que você só cumpra as metas que você colocar e comece com pouco. Bom, e tem um ponto muito importante dentro de todas essas etapas para você começar a ler, mas que poucos falam. Infelizmente, quando as pessoas leem um livro, geralmente elas esquecem do que leu algumas horas ou dias depois. E isso acaba fazendo parecer que as horas dedicadas à leitura foram inúteis. E é por isso que eu te recomendo esse outro vídeo aqui. Nele eu explico como você faz para lembrar de tudo que você leu ou estudou, para que você não sinta que seu tempo foi desperdiçado. É muito importante que você entenda o que cada livro diz e que você possa levar o conhecimento dele para sua vida. Então, eu te vejo lá.